bem-vindo ao nosso podcast. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial. Mas espera aí, sobre o que é esse podcast, Carol? Nós vamos conversar sobre direito, sobre a profissão e sobre a vida. Porque sim, há vida além do direito, não é mesmo, doutor? Carolina, se é você que está dizendo, quem sou eu para te contrariar, né? Não, é sim. Nós vamos receber hoje, estamos aqui com o nosso primeiro convidado e é uma honra, é uma graça de Deus. Eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, em primeiro lugar, porque não é sempre que nós podemos estar com pessoas tão fantásticas como o doutor Carlos Lorga. Carlos Alexandre Lorga, mas para os íntimos é só o doutor Ali, não é mesmo? Já podemos encerrar, então? O Dr. Carlos, ele é doutorando em Direito Empresarial pela Universidade de Coimbra, é mestre em Direito Empresarial pelo Unicuritiba e atua na área do terceiro setor, especialmente na saúde. É isso, doutor? Verdade. Doutora Carolina, é uma honra estar aqui no teu programa, no teu podcast, ainda mais nessa situação de ser o primeiro convidado, provavelmente de uma série de outros capítulos que nós teremos aí de grande sucesso. Então, eu te desejo todo sucesso nessa tua empreitada e é uma honra estar aqui com você aqui nesse momento. Obrigado. Obrigada, fico muito feliz mesmo em recebê-lo. Em ser o primeiro foi escolhido a dedo, viu? Por quê? Porque o doutor Alexandre ele tem uma carreira fantástica, né? Está há alguns anos na advocacia e a gente quer saber algumas coisinhas, doutor. A gente quer saber como que é a profissão, como que é o direito em si para você e a gente quer saber um pouquinho da vida também. Então, nós vamos dividir em 3 blocos esse nosso podcast. Tudo bem para você? Vamos em frente, né? Vamos em frente. Não tem mais como fugir, Não né? tem. Tá aqui já. Tá aqui, já vamos. Então, vamos lá. Quero saber de você por onde você quer começar. Qual dos 3 blocos? Quais os 3 assuntos? Eu vou te dar a oportunidade de escolher ainda, viu? Tô muito boazinha hoje. Olha a grande responsabilidade. Mas vamos lá, vamos começar então com os assuntos profissionais. Por favor. Joia, vamos lá, rodada de assuntos profissionais. Vamos lá, a primeira pergunta. Doutor Lorga, você fez uma faculdade de Direito e escolheu ser advogado. Foi você que escolheu ser advogado? Quem que tomou essa decisão? É meio complicado você falar sobre as escolhas, né? Porque eu acho que é uma coisa muito pessoal de cada um, e um momento de vida e um momento de experiência de cada um, né? Mas no meu caso em específico, eu posso dizer que a minha experiência no direito não foi limitada só à faculdade, né? Teve também os estágios, onde complementaram muito meus estudos, e a partir dos estágios eu fui tomando gosto, talvez para qual lado, para qual carreira jurídica eu gostaria de seguir. Então fiz estágio em gabinete de juízes, fiz estágio em escritório de advocacia, fiz estágio em promotoria, e na medida em que a gente foi tomando experiência, né, a gente foi se identificando, e acho que é muito pessoal de cada um, vai se identificando com o que você quer seguir na sua carreira, né? E no meu caso, eu preferi a advocacia. E é engraçado, né? Porque o direito em si, ele traz muitas possibilidades, até para quem não vai seguir na carreira jurídica. Eu tenho colegas que foram para ser bancárias, etc. Então, que escolheram outros nortes. Mas o direito em si, ele traz essa nossa consciência social diferente, nos dá base para várias profissões. Eu tenho essa visão, assim, eu acho que o direito é base para tudo. Para mim, todo mundo tinha que fazer direito. Eu acho que o direito ele está um pouco embrenhado até na nossa própria cultura, do ser brasileiro, né? Daquela vontade que você tem de se aprofundar no que você quer e no que você pode, né? Então, ou seja, as nossas relações pessoais são baseadas no direito, são baseadas justamente nessa questão da convivência social. E em qualquer uma profissão você tem uma relação jurídica, você tem uma relação entre A, entre B, seja qual profissão for. Mesmo você sendo um médico ou você seguindo qualquer outra profissão, o fato de você lidar com um cliente, você provavelmente está diante de uma relação de consumo. Há um ato jurídico, há um negócio jurídico em que isso envolve. E me parece que não seria demais até dizer que um médico, qualquer outro profissional liberal
tivesse na cadeira, nas suas cadeiras, nas suas matérias obrigatórias, algumas noções de direito, né? Porque talvez isso evitaria muito dos conflitos hoje que a gente vê na justiça, né? Sim. E às vezes a gente se depara com algumas situações e fala assim, meu Deus, mas isso parecia ser tão óbvio, tão básico, mas não é. É óbvio para nós que estudamos o direito, que temos aquela noção macro, né? Exatamente. E às vezes nem tanto assim para nós, né? Porque o direito sempre é um estudo eterno, né? A gente não tem o conhecimento, o domínio de todo o conhecimento, né? Então, por isso que essa também é uma das questões na área do direito que são, para mim, muito positivas, que é sempre a busca constante por conhecimento, né? Você tem que entender outras áreas, outras disciplinas ou outras ciências para aplicá-la e adequá-la ao direito, né? Sim. E nessa tua experiência em vários partes de operador do direito, né? Promotoria, fez o estágio, fez em gabinete, escolheu a advocacia. O que brilhou nos teus olhos a advocacia em si? Assim, eu vou ser advogado. A advocacia é algo muito desafiante, né? Porque você contra tudo praticamente. Você contra a outra parte, que seria talvez um outro colega advogado também. Muitas vezes você se contrapondo com o Ministério Público, você também se contrapondo muitas vezes até com o próprio magistrado. É aquela busca incansável de fazer valer o direito de quem você está defendendo, né? Então isso é muito gratificante. Ao mesmo tempo também traz, como talvez qualquer outra profissão, algumas frustrações ou alguns momentos também de algumas barreiras. Mas são essas barreiras que acho que amadurecem a gente também na vida profissional. Verdade, concordo com você. Me diga uma coisa, você escolheu, afunilou a sua atividade em um segmento, o dia a dia da profissão foi te trazendo para você escolher a área de atuação. Nessa tua trajetória, quantos anos você tem de carreira? Eu já estou com 23 anos de advocacia. Então já é, vamos dizer assim, uma estradinha que a gente pode dizer que já tomou algumas lambadas de um lado, lambadas de outro, sucessos e, bem, enfim, faz parte dessa jornada chamada vida, né? E você tem a vida profissional a respeito disso. Mas, enfim, é difícil você dizer o que leva mais para um lado ou para o outro. São experiências, né? É a vivência, é o teu dia a dia e você não se desanimar muitas vezes com os obstáculos que você tem à frente. Então, enfim, você vai ali, tem alguma situação em que você tem que se dedicar mais para superar algum determinado ponto, né? E com o sucesso vem essa satisfação. E com o insucesso, vem as reflexões, né? E acho que é isso que vai levando a gente a tocar esses caminhos profissionais também. Em algum momento, já pensou em desistir da advocacia? Não, relativamente não. Já posso ter ficado, eventualmente, assim, desacreditado com alguma determinada situação, mas ainda bem foi só momentâneo. A gente foi à busca do direito, né, e compreender todo o processo e a partir daí tomar as decisões que são mais adequadas, né? Sim. A gente tem dias que não são tão bons, né? E tem dias que vêm melhores ainda. Então, é verdade. Na carreira é a mesma coisa, né? É verdade. Bom, vamos lá. Você está com um desafio aí de doutoramento. E olha, desafio. Me conta por que ir atrás do doutorado, o que te motiva, quais são as limitações? Fala um pouquinho pra gente sobre. Eu acho que essa questão de você sempre buscar o conhecimento não tem tempo e não tem idade, né? Então, veja só, desde quando eu terminei a minha graduação na Pontifícia Universidade Católica, logo em seguida já busquei especializações e depois já fui para o mestrado. E esse é um processo em que você vai se autoconhecendo e vai se desenvolvendo, né? Então agora nós estamos com esse desafio de doutoramento. Nós começamos o doutoramento na Universidade de Coimbra através de um processo seletivo público, né? Há um edital para isso, aí fomos selecionados. Começamos em 2020, né? Aí veio a pandemia, nós tivemos que fazer um mix nessa situação,
né, porque eu ficava um período em Portugal, né, e depois voltava para o Brasil. E quando houve a pandemia, as próprias universidades fecharam as bibliotecas onde a gente fazia as pesquisas, os campos de pesquisa, né? Então houve uma certa limitação e eu digo até um certo prejuízo nesse aspecto, né? Mas agora as coisas já estão voltando à normalidade, né? Então já estamos retomando novamente o doutoramento e esperamos aí cumprir essa jornada nos próximos 3 semestres aí. Vai dar tudo certo. Vai. Mas o doutorado em Coimbra, por ser a faculdade de Direito mais renomada, foi um desafio para você? O porquê ir para Coimbra fazer Eu acho que tem um pouco doutorado? disso, tem um pouco do desafio, né, do emblema para nós, da Universidade de Direito de Coimbra, mais de 700 anos de existência, né, toda aquela nostalgia. Você andando nos corredores lá da Universidade de Coimbra, você encontra celebridades, né, como Canotilho, que é, vamos dizer assim, um dos doutrinadores que praticamente ajudaram a escrever a nossa Constituição Federal, né? Hoje ele já conta com mais de 80 anos, mas está lá como mais um PhD, encontrando conosco nos corredores das bibliotecas lá de Coimbra. Isso tudo traz assim uma grande satisfação, né? E aquela questão de você se auto-renovar também, né? A questão da pesquisa é uma coisa que é muito gratificante. E a pesquisa tem isso, ela traz isso, né? Essa possibilidade de você buscar o conhecimento e trazer novos conhecimentos, desenvolver novas teses ou novas situações em que você pode, de repente, colaborar para a vida prática das pessoas depois no futuro, né? Sim. E esse ambiente acadêmico, ele enriquece a gente de uma forma muito grande, né? Exatamente. Eu, assim, busco ir para o doutorado, mas o mestrado, para mim, foi um divisor de águas profissional, assim. Eu consigo olhar claramente o que era a Caroline antes do mestrado, o que é a Caroline depois do mestrado. Você veja só, isso é todo um processo também que a gente passa por nós mesmos, tanto assim espiritualmente como profissionalmente, né? Isso nos gera um grande amadurecimento, né? E eu acho que essa bagagem que a gente adquire é que é o principal ganho, né? E isso é muito gratificante. Sim. Né? Você conhece pessoas também, né? Você troca essa troca de conhecimento. Exatamente. De outros ramos. É muito rico tudo isso, né? Se a gente fosse falar só do doutoramento, seria um programa mais do que talvez um podcast inteiro sobre isso, né? Mas eu sempre... É uma coisa muito da pessoa, né? Eu digo por mim, sempre gostei muito de pesquisa, sempre gostei desses desafios, né? De tentar entender como funciona as coisas para tentar compreender esses mecanismos. E isso passa pelo ato de pesquisa, né? E a partir daí você formar os teus convencimentos, né? Sim. E a outra coisa, conversar com alguém com bagagem, né, doutor? Ajuda. Vamos lá. Uma situação curiosa. Conte pra gente algo curioso dentro do seu exercício da profissão. Isso me pegou, né? É curioso, vamos dizer assim. Bem, eu passei um bom tempo também trabalhando não só na advocacia, mas teve um período em que eu dediquei a minha atividade profissional ao poder público, né? Exercendo cargos de gestão, né? no poder público, na área da saúde. E esse período me trouxe, assim, uma experiência, vamos dizer assim, do outro lado da mesa, não da atividade do advogado, como que nós poderíamos dizer, do advogado militante, aquele do processo, vamos dizer em si, para o advogado parecerista, do advogado que trabalha muito na área do preventivo, na área da consultoria, né? E isso, para mim, foi um fato curioso até na minha profissão, porque eu tinha até então contato somente com a questão do contencioso, né? Só de você estar naquela questão de briga. Então, quando eu ia para algumas reuniões, eu tinha um comportamento de advogado contencioso, como se estivesse em audiências, como se estivesse
na presença de um juiz, ou como se estivesse fazendo uma sustentação oral. E disso tudo, todo mundo já falava assim, lá vem o advogado com a sua pompa tentar nos convencer o que ele não quer que a gente seja convencido. E bem, enfim, aí ficou esse era um fato curioso, né? Até eu conseguir entender que esse processo não era o processo adequado, que não era o processo contencioso, mas sim um processo de negociação jurídico-político, né? Aí, vamos dizer assim, que eu me frustrei em algumas reuniões, mas, enfim, a gente foi levando isso tudo e passamos por esse processo de amadurecimento também profissional e tiramos de letra. Aí, depois do período desse período no poder público, trabalhando no poder público, retornei para o setor privado, dedicando só a minha atividade profissional exclusivamente. E veio novamente o outro choque, né? Que eu já tinha voltado a me acostumar com aquele advogado mais passivo, aquele advogado mais consensual. E quando fui novamente para a atividade de sustentações orais em tribunais ou coisa assim nesse sentido, eu via que os magistrados, os desembargadores, praticamente não prestavam mais atenção em mim, porque eu já tinha perdido um pouco daquela lida de chamar a atenção quando era para chamar a atenção num determinado ponto, numa determinada sustentação. Mas a gente está pegando isso de volta, né? Está reaprendendo e vamos em frente. Mas é verdade, né? O advogado, ele é mais adversarial e o cliente gosta disso também, né? De ver ele, não, olha, ele tá me representando, aguerrido. Ele tá indo, né? Com todas as armas. E no corporativo é completamente diferente, Exato, né? Você exato. tem que sentar numa mesa para negociar e você está negociando o tempo todo. Exatamente. É muito curioso isso mesmo. Eu passei por um período também de consultivo, e quando eu cheguei eu me deparei com a mesma situação. Na primeira reunião, a outra advogada falou assim, calma, aqui a gente conversa. Justamente. É um choque. Às vezes, né, quem está começando a advogar ou quem está pensando em ter essa estabilidade de estar no ambiente corporativo, tem que ter essa noção, né? A gente poder passar, olha, é uma experiência para você que vai começar o que quer ir para o corporativo, já fica de olho, porque é bem diferente. A forma de você ir para a guerra e você ir só para o ambiente de negociação. Mas vamos lá. Vamos fechar este bloco de assuntos profissionais. Eu pensei que já tinha fechado, mas não, vamos ainda. Tá. Tem mais coisas, calma. Aguente mais. Como é que eu tô indo? Tô indo bem? Não sei. Será que a gente vai ganhar uns likes aí? Produção, como é que tá aí, produção? Conta pra nós. Se a produção aprovou, tá tudo certo. Então, vamos lá. Um recado. Não, antes de dar um recado, vamos fazer mais uma pergunta para você. Hoje, você administra um escritório também. Isso. Porque outra dificuldade que eu vejo, aí vamos falar na faculdade de Direito. A gente sai formado em Direito, mas a gente não tem uma mínima noção de administração do escritório. Não tem. A gente não tem nenhuma noção do Nenhuma. que é o dia a dia. Nenhuma. Né? Por mais que tenha um núcleo de prática jurídica... É outra coisa. Não faz sentido para quem vai ter um escritório. E aí a gente passa por vários desafios até aprender a administrar um escritório. Né? E você hoje, enquanto advogado, teve experiência corporativa, teve experiência em poder público e como administrador de escritório, o que você tem para deixar assim de ensinamento para quem está vendo e está passando por dificuldade na hora de administrar o seu escritório? Tem que encarar o desafio. Eu acho que a coisa não é fácil mesmo, não. Né? Ainda mais quando a gente sai da faculdade totalmente despreparado para esse mundo, porque o escritório da advocacia tem que ser visto como um negócio. Um negócio como se fosse um restaurante, como se fosse uma banca de jornal. Banca de jornal não existe mais, né? Mas, tem enfim, algumas ainda. Enfim, mas é como se fosse um negócio. Primeira situação é o seguinte, é o olho do dono que engorda a boiada. Se você não vê aquilo como o teu negócio, da onde você tira o teu sustento, da onde você pode tentar implementar as suas ideias com a ideia de ser empreendedor, não se desafie. Já não vá para o desafio. Então você tem que ter esse espírito empreendedor hoje, né? E a partir daí buscar conhecimento também. Vá à busca de informações, de como se administra, de como se você pode tocar um negócio. E eu acho que existem aí, por aí, várias fontes de conhecimento que você pode aprender.
né? Comigo foi um pouco na marra. A gente foi aprendendo aos poucos como é que funcionavam as coisas, fazendo uma administração muito, muito simples. E depois você vai buscando, na medida que você vai formando o teu networking, né, a tua rede de relacionamentos, né, você vai buscando outras alternativas para poder se colocar no mercado, né? E outra coisa também, acho que é a postura, né? A questão da postura te ajuda muito na questão de você saber apresentar os teus resultados para os seus clientes, né? E a partir daí você ser um profissional respeitado. Enfim, a questão da administração do seu negócio é uma questão de estado de espírito, né? Se você tem dentro de si uma vontade de empreender e olhar para aquilo como teu negócio, eu acho que você tem chance de ter sucesso. E superar desafios, né? Não é fácil. É bem desafiador. Muito desafiador. Além de você lidar com a expectativa do teu cliente, porque eu costumo falar que na advocacia é diferente, assim, a situação de você não entrega um serviço final que a pessoa pega ali e olha. Você não entrega um produto que a pessoa coloca, veste e sai feliz. É uma continuidade de atos, é uma continuidade de atuação e de ensino, e que você está lidando com a expectativa de uma pessoa, né? Na verdade, eu digo que a gente quase se torna um psicólogo também de muitos clientes, né? Mas enfim, é um processo de construção, é uma troca que tem ali e ela é baseada na relação de confiança. Total. E na hora que você constrói um elo que ele seja um elo forte, né, com o teu próprio cliente, em cima disso, você tem mais expectativas, e as expectativas que você visa atender, você tem mais chances também de atender a entrega que se espera disso daí. Mesmo que o resultado não seja favorável, o cliente vai ter a compreensão, muitas vezes, do que foi possível ser feito e aonde que estão as razões pelas quais ele não tenha chegado ao objetivo final, né? Isso não significa insucesso. Eu sempre digo que o advogado não venceu uma ação não é um mau advogado. O mau advogado é aquele que não consegue, apesar de lutar por uma ação, não consegue traduzir isso para o seu cliente. E eu acho que esse dever de transparência, esse dever de você levar para o seu cliente como as coisas estão se desenrolando, e essa proximidade, essa cumplicidade que você tem que ter junto com ele, são fundamentais. Exatamente. E o nosso serviço é de meio, né? Então tem que deixar isso sempre muito claro. Doutor, vamos encerrar então? Quer colocar bloco. Mais alguma coisa do primeiro bloco? Primeiro bloco, claro. Fique à vontade. Você tem o direito de escolha do próximo bloco. Você quer falar sobre o direito em si ou você quer falar sobre vida pessoal? Vamos para assuntos de direito. Ele está deixando vida pessoal por último, prestem atenção. Eu pensei que eu estava falando de vida pessoal já. Parece, né? Mas é verdade, como mistura, né? O nosso dia a dia, a nossa profissão, tá ali, não tem como separar. É verdade. Mas vamos falar do direito em si. Eu sou uma apaixonada, uma atuante pela Lei Geral de Proteção de Dados. Nós sabemos que, pelo menos para mim, é a queridinha do momento. Embora ela tenha sido aí editada em 2018, demorou um tempinho para entrar em vigor. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados vem devagarzinho, regulamentando, fazendo uma organização de como aplicar, de como fiscalizar, direcionando um conteúdo para o poder público, para o poder privado, ótimo, para a iniciativa privada. Então, assim, o senhor doutor Carlos Alexandre Lorga tem um contato com a Lei Geral de Proteção de Dados. Certo? Temos. Através de quem? Através de quem? Não, doutor, a gente acabou, né, atuando em conjunto, em um projeto. Fizemos um trabalho aí juntos. Que foi muito bacana. Foi. Muito legal. Foi. Espero que venham muitos outros trabalhos. Com certeza. Mas o que eu queria conversar com você sobre a Lei Geral de Proteção de Dados é, primeiro, sim, do direito material, de como ela se aplica, principalmente na área de saúde, etc. Mas, neste programa de adequação, eu acabo percebendo
muitas empresas que estão nos ouvindo, né? Muitos empresários. E até recebi uma ligação recentemente. Doutora, eu tinha ouvido falar que a Lei Geral de Proteção de Dados era para dados pessoais. Eu falei, sim. Mas por que estão falando aqui na empresa que precisa de LGPD? E aí eu me dei conta e falei, gente, sim, você precisa na sua empresa da lei que protege os dados das pessoas que você tem lá dentro. E quando a gente faz esse programa de adequação, ajuda a empresa a olhar para que ela tem que cuidar dos dados que ela coleta, muitas vezes vem essa questão de não entender como que vou aplicar aquilo no dia a dia. E lá no COSEMS, onde a gente fez a adequação, o doutor é procurador, é advogado oficial deles e acabou recebendo algumas dúvidas deles também e percebeu internamente, porque para mim, eu vou lá, adequo, falo tchau pessoal, boa sorte para vocês, vou estar aqui ajudando vocês, mas está contigo. E do lado de dentro, você percebeu muita dificuldade? Você percebeu que é sim difícil entender como cuidar desses dados que a gente tem e nem sabe que tem? Olha, Carol, acho que primeiro, antes da gente entrar assim no teu tema em específico, que é um tema bem abrangente, né? Vamos dizer assim, e extremamente atual, né? Primeiro ponto, uma impressão pessoal. Eu ainda acho que no meio empresarial ainda não caiu a ficha, né, a respeito da importância desse marco legal, né? Por mais que ela teve um período de vacatio legis, no sentido de que se dando um tempo para se adaptar à norma, né, isso não foi levado muito a sério, principalmente talvez pelos meios de comunicação não houve vamos dizer assim, talvez um momento não tornou a LGPD como um assunto vendável, né, para a grande mídia, né? Nós estávamos aí no período da pandemia, né? Inclusive hoje a OMS acabou declarando que a Covid já não é mais uma ameaça mundial, etc. e tal, então já não estamos mais em pandemia classicamente colocado, né? Mas, enfim, durante todo esse período, acho que muitas das atenções acabaram se voltando para a questão da pandemia e outras secundárias acabaram, aí nesse bolo todo, a LGPD ficou um pouco relegada, a questão de proteção de dados. Mas é muito importante. Hoje, nesse mundo virtual que nós temos, que hoje a gente vive em dois lugares. Nós temos as nossas relações físicas, que eu estou aqui olho a olho contigo, e tem todo o resto do pessoal que está nos assistindo, ou que daqui um tempo vão nos assistir, e que estão nos assistindo porque há uma questão de dados, de zeros e uns, né, que foram armazenados e que no conjunto daquilo se formam essas imagens e é possível retransmitir, passar quantas vezes for e tirar print, etc e tal, né, saber quem eu sou, quem você é, tirar informações minhas, etc e tal. E eu acho que dentro desse aspecto, eu quando estive num dos ciclos em Coimbra, né, eu tive contato com a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia e escrevi um artigo sobre isso, né, e depois até compartilho contigo, se for de interesse, mas a nossa Lei Geral de Proteção de Dados tem muito a ver, assim, ela é muito parecida. Ela tem muita identidade jurídica com os bens jurídicos, inclusive, que são tutelados dentro da Lei Geral de Proteção de Dados na União Europeia. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? É que lá eu vi um comportamento diferente, né? Você via assim, um engajamento tanto do poder público como também do setor produtivo em se preocupar no período, lá no vacatio legis, eles falam de período de transposição. Quando eles criam a legislação, né, chegam num consenso entre os membros da União Europeia, né, e editam aquela norma, se dado um tempo para que essa norma seja transposta para as leis nacionais dos próprios países que fazem parte do... Então eles estavam, naquela época em que eu fiz o estudo, eles estavam fazendo essa transposição, né? Então eles não podem criar normas que tratam sobre essa matéria além daquilo que já foi tratado, mas eles podem, como se fosse no nosso caso aqui, regulamentar as suas condições locais, a forma de que o comércio conversa, ou como são feitas algumas relações.
Mas, enfim, lá eu notei que havia uma preocupação muito grande, porque estavam nesse período de transposição e as assembleias nacionais, as câmaras dos deputados de lá, né, dos países europeus, estavam discutindo muito sobre isso, né? Enquanto nós aqui estávamos preocupados assim, não, precisamos de mais tempo. Como é que vai funcionar isso? Não foi criada a agência reguladora, a agência nacional que vai aplicar, que vai fazer parte vai fazer a questão administrativa de fiscalização, sancionamento, como é que fica a questão das multas, enfim. A gente está preocupado com outras questões, enquanto lá eles queriam entender como que a questão ia influenciar a vida das pessoas. Lá se discutia, por exemplo, até que nível os dados de saúde teriam que ter a proteção restrita frente a estudos em universidades ou frente a alguns dados epidemiológicos necessários para fazer o desenvolvimento de novas políticas públicas, se esses dados teriam características identificáveis ou não identificáveis, enfim, uma série de coisas. Eles estavam muito à frente nessa discussão sobre as matérias próprias que estão no bojo da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E que a gente aqui não estava dando muita importância. E eu acho que ainda não estamos dando. Ainda não está acontecendo. Porque faltou um pouco dessa colocação de que como isso vai afetar tanto na vida pessoal, estou falando do indivíduo, como também nas relações do setor público e também do setor privado, né? Veja bem, todos sabem que nós somos donos das nossas informações. Então é um direito meu saber o que são feitas, como são tratadas essas informações. Quem tem essas informações, o que fazem com essas informações. E até que nível estou protegido com quem tem essas informações, quem detém essas informações. E ninguém está falando muito sobre isso, né? Volta e meia a gente escuta algumas notícias. Vazou dados de uma determinada empresa que coleta dados aos montes, informações pessoais que talvez você nem imagine que você tenha já inserido, mas estão lá, estão no poder de outras pessoas. E o que será que elas estão fazendo com aquilo? Ela se dedicou realmente a cuidar daqueles dados? Por que aqueles dados vazaram com tanta facilidade? Ou não foi com facilidade? Qual o grau de vulnerabilidade que... Bem, enfim, são muitos questionamentos e isso pode gerar desdobramento. A gente sabe que tem pessoas hoje que têm a sua vida destroçada economicamente porque alguém lhe roubou os dados, fez o uso indevido daquilo e gerou uma série de consequências. Enfim, o fato é que a lei está aí, temos que falar mais sobre isso, né? Vamos dizer assim, paralelo a ela, temos aí a recente discussão sobre a lei da fake news. Sim. É um tema delicadíssimo, não vamos entrar nesse assunto aqui, mas... Não nesse momento, mas você veja só, são coisas que estão relacionadas a dados, a informações, a manipulação de informações. E dados provém de alguém. Um dado não é inserido dentro do sistema, senão alguém coloca eles ali à disposição. Bem, enfim. Então eu acho que a gente ainda está engatinhando muito nisso, né? Seja na questão da percepção da importância do assunto, seja também na percepção dos mecanismos que têm que ser colocados para que você tenha uma garantia de proteção, né? Talvez isso só comece a ter uma determinada importância quando virar notícia alguma situação de atuação mais incisiva com relação à agência que vai controlar a questão da fiscalização, etc. e tal, mas mesmo assim eu ainda acho que pode se poupar muitos desgostos se a gente debater mais francamente esse tema. Sim. Enquanto você ia expondo sabiamente sobre a lei, eu me lembrei de duas situações que eu acredito que seja necessário a gente falar aqui. Primeiro, dos nossos colegas, por mais que falem, não atuem em direito digital específico, o quanto é importante ter o conhecimento da lei que se aplica, ela é interdisciplinar.
né? Ela não está limitada ali só aos dados, ao direito digital. Ela vai acontecer intrinsecamente na relação de trabalho, ela vai acontecer na relação de consumo, ela vai acontecer na relação com a administração pública e etc. E eu estava aguardando o meu momento da sustentação oral na plenária digital, virtual, e uma colega foi sustentar a respeito exatamente disso que você falou, do impacto que os dados podem ter negativamente quando mal utilizados na vida de uma pessoa. E ela estava defendendo uma senhora idosa que tinha sido invadido o celular dela, roubado os dados dela, não roubaram os dados dela pelo celular, veio pelo banco, ligaram, dizendo que era do banco, que tinha os dados dela, as informações dela, e ela acreditou porque era uma senhora idosa, não tinha muito conhecimento de tecnologia, não usava o aparelho para usar o aplicativo do banco, não usava a caixa eletrônica, a única coisa que ela fazia, pessoa idosa, tradicionalista, vai até o banco, saca o dinheirinho no caixa e fazia as operações dela. E era uma senhora aposentada que tinha uns recursos guardados lá. Então, ela tinha, sei lá, nesse exemplo, tinha acontecido de sacarem mais de 100 mil reais da conta dela. Enfim, e a colega, quando estava sustentando, ela estava sustentando a responsabilidade do banco. Mas em nenhum momento ela pegou a responsabilidade objetiva pela guarda dos dados, e que a pessoa só teve conhecimento por quê? Porque ela acessou através da instituição financeira. Exato. E assim, como que a pessoa chegou nessa senhora? Foi pela instituição financeira, Exato. Porque não teve uma segurança adequada, porque o dado dela vazou e etc. E, infelizmente, ela perdeu a causa, porque ela não tocou na Lei Geral de Proteção de Dados, e os magistrados falaram, é triste, mas infelizmente a gente entende que a responsabilidade Você veja, é dela. Né? A vítima foi escolhida a dedo. Exatamente. A vítima foi escolhida a dedo. Então, é bem isso que você trouxe. Quando a gente fala da importância da LGPD, não é só quanto eu vou pagar de multa enquanto empresário se vazar. É eu enquanto pessoa também, o quanto eu tenho que cuidar e quanto eu tenho que entender a amplitude de que uma informação minha ela pode gerar. A gente sai falando CPF aí para tudo quanto é coisa, né? E vamos entrar no último bloco, que é sobre informações pessoais. Não vamos falar sobre dados pessoais. Vamos conversar um pouquinho sobre a pessoa, sobre quem é o Carlos Alexandre Lorga sem o diploma. Quem é você sem o diploma? Quem és tu? Não, isso é engraçado, sabe? Porque parece que não sou eu mesmo, né? Não parece que é o profissional. Então vamos dizer assim, alguém que gosta de esporte, né? Faço travessia, maratona aquática, né? Já tive o privilégio de fazer o Canal da Mancha. Pensa em alguém que gosta de desafio. Tá aí. Já fiz o Canal da Mancha com alguns amigos. Já fiz também Capri Nápoles. Foram 36 quilômetros, 11 horas e 45 minutos de natação. Agora já estou um pouco mais aposentado. Mas esse daí é o Carlos Alexandre Lorga, não advogado. Né? Gosta muito de esporte, natureza, passeios e essas coisas assim. Então vamos lá, vou falando e você responde o que vier na cabeça. Tá. Estado civil. Casado. Ufa, não titubeou. Graças a Deus. Hobby? Olha, são vários hobbies, né? Eu gosto muito de passeios, gosto muito de natação, esportes, essas coisas assim. Natureza. Um sonho? Já realizei alguns, mas ainda acho que terminar o doutorado, escrever mais 1 ou 2 obras, tá de bom tamanho. Um medo? A incerteza. A incerteza sempre gera muito medo, né? Uma fofoca? Fofoca. A fofoca. Conta uma fofoca pra gente. Não tenho uma fofoca. Uma pessoa que não faz fofoca, ela não tem vida. Mas eu vim despreparado pra fofoca, Carol. Mas a fofoca, acho que é essa aí. Eu vou contar pra Cíntia. Nossa, eu vim aqui, era um baita do estúdio. Viu só? Uma bebida? Eu gosto de vinho. Vinho? Uma comida? Churrasco. Um churrasquinho vai bem, né? Bem. Animal de estimação?
Temos o Luke e a Leia. Cachorrinhos. É. E se você fosse um animal, que animal você seria? Animal. Nunca pensei nisso. Um peixe, vai. Né? Um peixe. Quem não. sabe, né? Não, peixe não. O peixe morre pela boca. Sei lá, um urso, talvez, vamos dizer. Pronto. Tá, agora e se Nada você bem. fosse um objeto? Não sei também. Um celular. Olha, o Ninguém celular não esquece. para, você Mas não ninguém para. esquece dele, né? Você tá toda hora grudado no celular. Ali, muito obrigada por contar um Imagina. pouquinho da sua vida, um pouquinho sobre o seu trabalho, falar de conteúdo. O prazer foi todo meu. Eu gostaria que você contasse aqui, falasse do seu escritório, como que a gente faz, como que as pessoas fazem para entrar em contato com você, contratar os seus serviços. Eu vou deixar para ti, depois você coloca nas letrinhas lá, eu vou deixar o nosso WhatsApp Business, né? Podem fazer contato conosco através, e também as nossas redes sociais. Mas antes de encerrar a minha participação, agradecer você, Carol, essa sua iniciativa, né? Continue engajada nessa tua missão, né? E nesse desafio da tua advocacia 6.0, né? Nem 4, nem 5, é 6.0, porque esse perfil da advocacia, da operadora do direito e empreendedora é que eu vejo muito em você. Muito obrigada. Muito, muito obrigada por ter vindo, por estar aqui com a gente. Quero agradecer também à equipe do podcast, ao Estúdio Onion, que nos recebeu aqui para ter este momento muito legal. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado a todos aí. Então, para você que curtiu, que gostou, e para você que não gostou também, compartilha, porque aqui nós vamos falar muito sobre direito, sobre a vida, sobre profissionais como o Dr. Carlos, maravilhoso. Então, dá um like pra gente, compartilha nas suas redes sociais e espero você no próximo episódio.